No campo, damos o melhor para abastecer o mundo diariamente. Passando de uma geração para outra, o amor por esse trabalho e o valor da tradição. Trabalho esse que depende cada vez mais de força e tecnologia. E somente quem vai além pode acompanhar você nessa lida. Não importa onde estamos, a S10 é nossa maior companheira. Porque quem é do campo entende. S10 é a picape feita para quem faz. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. No coração do campo, onde os sonhos ganham vida, surge uma empresa especializada em realizar os desejos do produtor rural. Bem-vindo à Egrégio Negócios Rurais. Somos especialistas em venda, compra, arrendamentos e avaliações de imóveis rurais. E estamos aqui para oferecer a você, produtor rural, uma experiência excepcional. Com nossa equipe de profissionais experientes, você pode contar com a expertise necessária para encontrar o imóvel rural perfeito para suas necessidades. Desde uma fazenda produtiva até uma propriedade para relaxar e desfrutar da natureza, nós temos o que você procura. Nossa busca pelos melhores imóveis rurais nos levou a percorrer milhares de quilômetros, explorando cada canto desse país. Ao longo dos anos, atendemos centenas de clientes satisfeitos, ajudando-os a encontrar o imóvel rural dos seus sonhos. De pequenos sítios a grandes fazendas, temos orgulho de ter sido parte da realização dos projetos de vida de cada um deles. Ligue agora mesmo e descubra como podemos ajudá-lo. Não perca tempo. Seu futuro no campo está esperando por você. Egrégio Negócios Rurais. Sua satisfação é o que nos move. Em busca de imóveis rurais? Conheça a Egrégio Negócios Rurais, sua parceira confiável no campo. Somos especialistas em compra, venda, arrendamento e avaliação de imóveis rurais. Ligue já e inicie sua jornada no campo com a Egrégio Negócios Rurais. Fala pessoal, tudo bem? Roger aqui do podcast A Voz do Agro para mais um episódio desse programa que é feito para você, produtor, produtora, cooperativas, empresas e profissionais do agronegócio que fazem com que o produtor nutra a terra e alimente nossa nação. Venham conosco em mais um episódio do A Voz do Agro. Voltando aqui então, pessoal, para iniciar esse novo episódio do programa, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Está aqui conosco a Nicola Veículos, a maior concessionária Chevrolet do interior do Rio Grande do Sul, maior estoque de carros, de peças. Eles atendem
mais de 1.700.000 pessoas e com 11 revendas atuando em mais de 99 cidades aí. Então, se você quer comprar uma S10 nova, uma Montana, essa semana aí teve o lançamento também da Spin, para quem quer uma família maior, então corra na Nicola, aproveita as melhores opções para que você possa trocar sua caminhonete. Também está aqui conosco a Cressol, a maior cooperativa de crédito do Brasil. A Cressol tem as melhores soluções para seus cooperados, então se você está com uma necessidade financeira, uma solução financeira a ser tomada, a Cressol é a melhor solução. Então você vai lá na cressol.com.br, veja a Cressol mais próxima e procure que eles vão ter a melhor solução financeira. Inclusive, veja com o seu gerente cooperado que já estão trabalhando antecipação da próxima safra de soja. Então veja lá como é que funciona e se informe melhor. Porque na Cressol é assim, tudo começa por você. Também está aqui conosco a Igreja de Negócios Rurais, a maior empresa que vende imóveis rurais no norte do nosso estado. Você quer comprar, vender, arrendar ou avaliar o seu imóvel rural, entre em contato com a Igreja que a gente vai, que eles vão ter a melhor solução de imóvel para você. Gente, então aqui o nosso convidado hoje é muito especial, é um jovem que lida aí no nosso agro, que traz consultoria, ensinamentos, enfim, um cara que tem muita coisa para falar. Está aqui conosco aqui, Carlos Linassi, engenheiro agrônomo. Carlos, muito prazer, muito obrigado por aceitar o convite aqui de comparecer ao nosso programa, um programa que é feito não só para os produtores, mas também para as empresas e para os profissionais do agro, como você que é agrônomo, né, Carlos? Muito prazer. Roger, obrigado pelo convite, primeiramente, né? O prazer é meu estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento que a gente vem adquirindo nos últimos anos aí, fruto de muito estudo. E é aquela tese, né? Conhecimento não vale nada se a gente não compartilha. Então, o grande objetivo é compartilhar, tentar tangibilizar, resumir muitas informações aí no que vem acontecendo em alguns temas do agro, em especial nesse tema aí que a gente vem estudando há muito tempo, que é relacionado ao mercado de carbono. E fico muito feliz com essa iniciativa também aqui, que vem sendo conduzida, o primeiro podcast rural do Rio Grande do Sul. Exatamente, pioneiro. Muito, muito legal mesmo, acho que a gente estava precisando porque a gente faz tanta coisa boa no agro, né? Sim, e não é reconhecido, né, Carlos, parece, né? Porque, na verdade, assim, o agro nunca aparece, né? Mas nunca deixa de estar na mesa de todo mundo todos os dias, né? No café, no almoço, na janta. Mas, Carlos, me conta um pouco dessa história aqui que começou quando você tinha 16 anos. Como é que hoje tu é agrônomo, trabalha numa empresa que a gente já vai passar aqui, mas como é que começou esse amor pelo agro? Como é que tu se inseriu no agronegócio? Olha, eu venho de uma família de agricultores, né? Meus tios, eles trabalham muito diretamente no agro. Meu pai e minha mãe trabalham no comércio do agro. Então... E eu cresci numa cidade de 4 mil habitantes, que é aqui no Rio Grande do Sul, Pejuçara. E Pejuçara respira o agro, né? E também tem uma festa da uva muito boa. Festa da uva muito boa. Todo fevereiro tem uma festa da uva muito boa. Começar a aparecer lá. Tem que aparecer lá. Fazem bastante vinhos lá, né? Vinho doce cuca. Vinho doce cuca. Tem uma cuca italiana lá muito famosa, muito boa. E é uma festa tradicional de 50 anos, então... bastante tempo. E a paixão começou pela vivência, né? Eu acho que o ambiente molda a gente. Sim. E o ambiente onde eu cresci me moldou, vendo a minha família envolvida com isso, vendo tanto a nível de pai e mãe, quanto a nível de tios, de avô, de amigos também envolvidos com isso. E daí me chegou um momento assim de decidir para que rumo a gente tem que seguir. Mas antes, mas nunca teve assim, vocês não produziam até você iniciar a lida, a família tinha lavoura, plantava? O meu avô tem propriedade rural em Pejuçara, né? Hoje é meu avô e meu tio que tocam a lavoura. Né? Então a gente vem, né? Vem da lida rural, vem do entendimento. Desde pequenininho já vinha? Desde pequenininho a gente já vem. Porque a gente tem aqui que tu começou tua trajetória aos 16 anos na Cotripal. E o que tu fazia lá na Cotripal com 16 anos? A gente, na época, poderia, né, iniciar o trabalho com 16 anos, a carteira assinada, hoje já mudou um pouquinho a legislação, mas faz parte do jogo. Eu iniciei dentro de um setor de peças agrícolas, né, onde nós trabalhava muito assessorando o pessoal que vendia peças agrícolas, organizando estoque, conferência de estoque, e também quando o balcão velho ficava cheio de gente para atender, lá. Eu ia lá atender também, e era a parte que eu mais gostava, né? Sim, lidar com o público e vender. Era um vendedor nato. Tá, então daí tu trabalhou dos 16 até que idade na Cotripal lá? Até os 18. Até os 18. E aí tu entrou para
foi fazer a faculdade na UFSM. Na Federal de Santa Maria, ali em Frederico, na verdade, no campus de Frederico Westphalen. Pejuçara de Frederico dá quantos quilômetros? Dá umas 2 horas, assim, bem fazia todo dia esse caminho? Não, morava em Frederico. Ah, tu já morava? Eu saí da Cotripal e aí fui fazer a graduação ali em Frederico. Foi morar lá. Foi morar lá. Para fazer especialmente a faculdade. Sim, especialmente a faculdade. Entendi. E aí tu começou a faculdade, né? Aí começou a se apaixonar mais ainda. E aí teve intercâmbio nesse meio do caminho aí que tu foi parar na Alemanha. Fui parar na Alemanha. Mas e como é que funcionava? Tinha a língua lá pra falar? Mas foi complicado, mas foi um desafio muito, muito grande. Mas tu entendia? Tu falava alguma coisa alemã? Não, nada. Não, a origem da minha família, Pejuçara, para quem conhece, é italiano. Né? É descendência italiana, então não... porque muitas famílias alemãs aqui do Rio Grande do Sul já vêm de casa com uma tradição de falar algumas partes da linguagem alemã. Sim, se comunicam entre eles em alemão. Então, não é o caso da minha família, não foi o caso. E aí nessa época teve Até porque se falasse italiano não adiantar na Alemanha, né? Não adiantar nada, né? Mas pra te falar bem a verdade, eu aprendi algumas coisas em italiano, só que eu acho que não dá pra falar aqui, né? Acho que é meio só umas palavras meio forte. Assim, né? Não, mas deixemos pra outra hora. E aí eu tive que aprender alemão lá, né? O programa que eu fui era um programa de 1 ano e meio, né? De intercâmbio. Os primeiros 6 meses era uma escola de línguas na Alemanha aprendendo alemão. Então esses primeiros 6 meses eu fui obrigado a aprender alemão. Isso ajudou muito como é que eu vou te dizer assim, a aquecer o meu cérebro, a treinar o meu cérebro para aprender cada vez mais. Foi bem desafiador mesmo. E em 6 meses conseguiu falar bem? Sim, consegui falar bem. Eu tive que fazer uma prova para passar para a Universidade de Agronomia na Alemanha. Para poder fazer terminar o intercâmbio lá. Isso, daí depois que eu consegui isso, fiquei 1 ano na faculdade de agronomia na Alemanha, só que focando em linhas relacionadas à economia, à gestão e parte jurídica, assim, dentro do agro. Né? Sim, mas aí todas relacionadas à Alemanha, assim, nada relacionado... Mais mundial. Lá a escola é de agronomia, na verdade, de ciências agrárias, como eles chamam lá. Só que o enfoque deles lá, diferente talvez das universidades aqui do Brasil, o enfoque era mais global. Então, política agrícola internacional, economia internacional, esses negócios assim. Tá, e na Alemanha lá, qual que é o forte da Alemanha no agronegócio? Assim, Muito forte trigo. Eles têm trigo de verão lá, né? Que eles chamam. Até a agricultura é muito diferente lá. Não é que nem nós que temos 2 safras por ano, é uma safra por ano. E me chamou muita atenção também outras 2 culturas lá, que é a canola, algo que também nós temos aqui. Mas é uma safra por ano, tu diz como assim, mas eles, uma cultura só, eles mudam a cultura? Sim, o que acontece? Tem uma época do ano lá, que é o nosso verão aqui, que é neve, né? Sim. Então, devido à neve, o manejo nas áreas agrícolas fica impossibilitado. Isso acontece em maior parte do hemisfério norte do mundo aí, que tem essa, entre aspas, um azar de não ter duas safras. Sim. E nós... É porque o Brasil, na verdade, se for analisar, é o único país no mundo que planta as 4 estações, né? Exatamente. Dificilmente tu vai ver em outro país que tu consiga aproveitar verão, primavera, outono, inverno. O Brasil consegue, e mesmo assim, é o que a gente comentou, não tem a notoriedade que deveria, né? Porque a gente produz alimento para nós e para o mundo inteiro. Exato. E a gente não consegue que o pessoal entenda que o agro é o setor mais importante da economia, né? E complementando, não é só por questões climáticas, é por questões tecnológicas e de desbravamento, como o pessoal gosta de falar, né? Então, toda a tecnologia que tem sido investida em cima dessas 4 estações também fazem com que isso aconteça. Sim. Vão se adaptando, né? Vão estudando e se aprimorando, né? Então, ficou esse 1 ano e meio lá, na verdade, meio ano para questão da língua, né? Pra aprender. E hoje é fluente em alemão. Esqueci uma parte, né? Mesmo não. Quando a gente volta, esquece um pouco. Sim, né? não exerce, né? Mas é que nem bicicleta, quando fica muito tempo sem andar, né? Depois que volta a andar, dá uma melhorada. Uma melhorada, mas depois consegue seguir o caminho. Tá, e daí tu voltou da Alemanha e para finalizar a faculdade aqui. Daí. Isso, finalizando a faculdade, daí eu me envolvi com empresa júnior na faculdade, me envolvi com iniciativas relacionadas à pesquisa. Essa empresa júnior, o que fazia? Né? Era uma empresa júnior que foi a primeira empresa júnior, na verdade, do campus lá de Frederico Westphalen. Né? Ela era uma empresa que, quando eu comecei não fui fundador dela, ajudei a fundar, fui um dos primeiros ingressantes. E ela ingressava muito nessa questão relacionada, na época, a fazer CAR dos produtores. Então, ela estava naquela onda de fazer o CAR, que era obrigatório, então iniciou com isso.
E daí depois eu não tive a oportunidade de acompanhar mais a fundo os outros trabalhos que ela vinha desenvolvendo, mas acompanhar, trazer essa questão do empreendedorismo para dentro da faculdade, se comunicar com empresas, se comunicar com agricultores já aconteceu antes da formatura. Tá, e daí tu te formou e foi atuar daí. Onde é que tu foi atuar daí? Eu formei e fui atuar na Foco Rural. A Foco Rural é de Ijuí, é uma empresa de consultoria. Fiquei 2 anos lá, junto com o Flávio Casaroli, o Diogo e outros ingressantes também, outros membros do time da Foco Rural, focando em atender produtores rurais no Rio Grande do Sul, no que tange a gestão rural. E dentro do guarda-chuva da gestão rural, mais especificamente em gestão financeira. Organizar o caixa do agricultor, criar demonstrativos, porque isso, né, Carlos, assim, ó, a gente que também lida um pouco com o mercado do agronegócio hoje, diferentemente do mercado, por exemplo, do Mato Grosso, que é um mercado um pouco maior, que lá já tem essa história e essa ideia da gestão como empresa, a gente ainda está gatinhando, né? Porque hoje ainda se leva muito, né, exceto os grandes produtores, mas a pequena e média às vezes levam como uma agricultura familiar, e na verdade já até ultrapassou o limite da agricultura familiar, né? Já é considerado uma empresa e o pessoal, por não ter essa noção de gestão, acaba tendo muitos prejuízos, né? Exatamente, mas é algo que felizmente vem melhorando, vem mudando. Eu acho que um fenômeno muito legal que está acontecendo, né, agora vanglorizando cada vez mais o agro aí, é o fenômeno dos filhos agricultores estarem indo fazer faculdade e, ao invés de antigamente trabalhar na cidade, alguma coisa, estão voltando para as propriedades. E eles voltam com uma cabeça assim mais olhada para a gestão também. Isso é uma que a gente já debateu em alguns programas aqui, que é a questão seguinte: antigamente o pessoal incentivava o filho a sair, estudar fora, porque não era futuro, né? Exato. E hoje, na verdade, se tornou o contrário. O filho vai, estuda fora e volta para administrar a própria fazenda, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente percebe que realmente... E também mudou um pouco a questão da tecnologia, né? Sim. Porque antigamente o cara que, quando o produtor achava que não era futuro para o filho, é porque era muito braçal, né? E hoje a gente tem uma tecnologia empregada aí que o cara praticamente colhe 1.000 hectares sem mexer um músculo, né? Exato. Pilotando as colheitadeiras com piloto automático, enfim, né? Mas assim, ó, quando tu trabalhou nessa questão aí tu iniciou na Focus, né? Foco Rural. Foco Rural. O que tu, assim, primeiro impacto que tu percebeu, assim, poxa, cara, realmente precisa desse trabalho, porque os caras estão perdidos mesmo. O que te marcou mais nessa etapa aí? Me marcou muito que todo produtor ele quer gestão. Qualquer produtor que você vai conversar quer e precisa, ele tem a noção do que precisa. Só que existe uma diferença muito grande em você precisar e você querer e você conseguir aplicar. Então, como iniciar, como manter e como transformar isso em algo que vai, no final do dia, ou te dar mais lucro, ou te dar mais controle, ou, muitas vezes, em muitos casos, amenizar conflitos internos. Então, a gestão, ela entra com um papel fundamental, que às vezes é confusa a gestão. A gente fala em gestão, talvez algum produtor que está ouvindo nós agora está pensando, bom, é a gestão do meu talhão. Bom, outro está pensando, é a gestão da venda do meu soja. Outro está pensando, é a gestão da minha compra. Então, quando a gente fala de gestão, é um tema global, né? Global, e a gente focou na parte financeira, que é muito informação, do quanto que gastou. E o que me chamou a atenção, assim, talvez sendo mais objetivo, é assim, que a noção de custo de lavoura. Muitas vezes o agricultor pensa, bom, eu gastei tanto em adubo, tanto em semente e tanto em defensivo. Está aqui meu custo de lavoura. Vou trabalhar com esse custo aqui. Só que esse custo do que a gente vê, que são os insumos, em alguns casos, a gente trabalhou com isso, era 55% do custo total, 60%, às vezes era 45%, então ele estava fazendo cálculo, fazendo negócio, vendo questão de imposto, tudo baseando-se em somente, estava vendo 50% de todo o custo. E o resto os outros 50% que daí envolve mão de obra, manutenção de maquinário, o próprio diesel, tem uns que nem calculavam o diesel, o juro de banco, que é uma bola de neve muitas vezes, né? Mas é necessário para que a roda gira, ainda mais nesses últimos anos que a gente vem passando aí. E que bom que nós temos linhas de crédito muito boas, isso é legal, é bom. Sem isso, eu acho que é muito difícil a manutenção e a mantença do produtor a campo. É fundamental. Só que no que tange a cálculo de
lavoura, às vezes a gente... Tu sabe que a gente teve uma entrevista aqui com o Paulo Nicola, acho que tu conhece, né? Que é um dos maiores aí, planejadores e consultores de gestão. Ele disse para nós que ele desafia que exista algum médio e pequeno produtor que entenda o que é o custo da lavoura. Porque, na verdade, o custo da lavoura ele tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, que com certeza, ninguém leva, que é o seu custo, né? Quanto que eu ganho. Chamo de pró-labore, o salário da família. Por exemplo, assim, hoje tudo é confuso, né? O cara administra o caixa da casa como se fosse o caixa da lavoura. Como tu disse assim, eu boto 55%, o meu custo é 55% da operação. Na verdade... Ele tá botando ali, muitas vezes, custo de casa, custo disso, ele não sabe quanto ele tira. Exato. Enfim, ele envolve todo. A caminhonete que eu uso tá no nome da pessoa jurídica, mas eu uso pessoa física, ou seja, tem muitas coisas que o cara não tem ideia, né? De como gerir isso aí, entende? Mas o legal é que existem empresas como a Foco, não é só a Foco, tem outras empresas também a nível Rio Grande do Sul, a nível Brasil, Sim. que elaboram estratégias para fazer com que isso fique cada vez mais claro. E até estratégias para melhorar a tua gestão no que se relaciona, por exemplo, a talvez um consórcio entre CPF e CNPJ para você estar em dia com a receita, pagando menos imposto, mas conseguindo avançar e tendo uma baita economia, né, no final mas do dia. Então, assim, mas nessa função aí do gerir a gestão, assim, qual que é o principal objetivo sempre? Assim? É maior produção, é maior lucro? Como é? Exatamente. É maior lucro e só que às vezes o lucro, com certeza tu produzir bem, né, com pouca coisa vai ser a melhor, é o mundo ideal. Bom, se eu botar 1 kg de adubo, desse 1 kg de adubo eu tirar, sei lá, 10, 20, 30 kg de soja, ou uma saca de soja, é o mundo ideal. Só que tu fazer somente uma coisa bem feita, tá bom. Mas para chegar ao ótimo, tem muitas outras coisas. Sim. Num fluxo de caixa, por exemplo, a hora que eu devo talvez quitar um financiamento ou antecipar um financiamento. Tentar uma renegociação. E além de tudo isso, tem questões no agro que envolvem a sucessão rural que são fundamentais. Olha os patrimônios que a gente tem no agro hoje. Sim. 10 hectares de terra, talvez nesse mundo da valorização da terra, 10 hectares já é um valor muito grande. Muito grande. E a gente sabe que tem imposto de transmissão de bens, o ITBI, que são grandes, ITCD. E se isso for feito em vida de uma forma planejada, o quanto que se deixa de desembolsar para fazer tudo isso da forma certa? Né, que entra nessa seara aí da questão da sucessão que a gente chama hoje, que tem as holdings famílias, né? Porque isso aí a gente via muito nas grandes fortunas urbanas, e com o tempo se passou a trazer o que tu tem para nos falar sobre como é que funciona essa questão dessas holdings, dessas sucessões, como é que funciona para o produtor estar olhando agora assim, será que isso é um caminho para mim? O que acontece? Cada caso é um caso. Claro. Tem uma questão que pega as matrículas de terra. Está no nome de quem? Quem que é o poceiro? Outras questões, quanto de dívida tem o produtor também? Então, é organizar esse balanço patrimonial do agricultor, entender como funciona o núcleo familiar dele, para daí entender se vale a pena ou não constituir uma holding. Às vezes, a constituição de uma holding vai valer apenas num cenário onde as contas estão mais tranquilas. Às vezes, vai valer a pena onde as contas estão mais complicadas. Tudo depende do tamanho e da forma que se tem. O tamanho, por que a questão do tamanho? Não é só tamanho. Porque o tamanho da área tem muito a ver com a valorização da área. Quanto que vale essa área de terra hoje? A gente sabe que uma valorização de uma área está vinculada à soja. Então, quanto que está o preço da soja também agora? Exatamente. Então, talvez há 1 ano e pouco atrás, quando a soja estava nas alturas, talvez um produtor com X hectares valeria a pena pensar em holding. Mas hoje, que baixou um pouco, talvez não vale. Então, tem a valorização do imóvel que é muito importante nessa questão da holding. Se for pegar desde 2020, né? Na verdade, o imóvel rural, com aquela alta da soja, ele deu um salto impressionante. Só que o que a gente percebeu é que assim, ele deu aquele salto, porque a soja saiu de 90 para R$200, né? Então, como tu diz, geralmente as propriedades são vendidas por sacas de soja. Sim. Então, se uma área que custava 500 sacos a R$90, uma área dos mesmos 500 sacos a 200, imagina, Exato. Quase 5 vezes o valor do imóvel. Então, só que a gente percebeu, Carlos, que mesmo com a queda, o que aconteceu? O mercado imobiliário, ele tem uma retenção a voltar ao patamar.
ou seja, uma área que era hoje para estar relacionada ao preço atual da soja, ou como é que os caras fazem os produtores fazem para equilibrar? Eles, 500 saco a 200, agora baixou, então ele bota para 700 sacos, ele vai tentando mudar, manter o preço do mercado. Manter o preço do mercado, só que daí também quem quer comprar não. Desculpa, mas a questão da holding, o que eu vejo que ela tem um impacto muito importante é na organização do patrimônio familiar. Né? Essa organização do patrimônio familiar, ela vai te dar três grandes benefícios. Para tu construir uma holding, tu tem que ter gestão. Sim, não adianta, se tu não tem uma gestão financeira organizada, uma gestão tributária organizada, fazer uma holding tem uma tendência a dar uma dor de cabeça gigantesca no longo prazo, mas longo prazo a gente já sabe trabalhar que a agricultura é longo prazo, não adianta. Outro benefício muito grande que vai trazer é a clareza familiar. Evitar conflitos familiares para a questão do bem-estar da família, para a questão de não dar aquelas famosas incomodações na hora da transmissão de patrimônio, da divisão patrimonial. Isso é fundamental. Uma holding consegue assegurar isso. Sim. De uma forma muito mais segura e muito boa. E outra, a redução de custos. Né? Você tendo uma coisa organizada, tu mitiga risco de uma receita bater na tua propriedade, tu mitiga risco de questão de crédito. Tu com uma holding chegar numa instituição financeira precisando de um crédito, eles vão ter que ver com outros olhos. Sim. Né? Então tem N benefícios que uma holding pode trazer. Mas, repito, cada caso é um caso e talvez, vamos dizer que você seja produtor agora, Roger, e você está pensando em fazer uma holding. Tu já tem, quando vê, tudo organizado, mas talvez não é o momento. Sim. Então tem uma análise profunda da realidade do negócio da família para dizer vamos fazer ou não vamos fazer. Que só um profissional especialista pode falar, porque não é da cabeça também do produtor, né? Tá, daí então tu te formou e passou a trabalhar na Foco, né? Uhum. E daí tu recebeu um convite de trabalhar na Três Tentos. Isso, na Três Tentos. E como é que foi essa transição? Por que tu achou que deveria aceitar o convite? O que a Três Tentos tinha que tu disse, quero trabalhar nessa empresa? A minha história com a Três Tentos já começa faz muito tempo, na verdade, desde a minha infância. Eu tive um tempo que minha família morou em Santa Bárbara, né? Nós moramos lá por 5 anos, foi a minha fase ali de 12 anos, 11 anos, 10 anos. E nessa época aí eu já via, logo até no início da Três Tentos, a Três Tentos já ia iniciando e eu tive a oportunidade nessa época aí de já fazer amizade com o pessoal hoje, o Luiz Pedro, que já trabalha na Três Tentos, já conheci também o Luiz Augusto, que são hoje ambos são diretores da Três Tentos e são da família do Moncel, que é a família que fundou a Três Tentos. Então a gente já tinha um certo relação. contato assim desde esses tempos da infância. E o Luiz Pedro já também, a gente sempre foi amigo, ele já foi acompanhando essa minha trajetória, tanto ali na universidade, na Alemanha, na Foco Rural também. Claro. E aí, na época que foi em 2019, pouquinho antes de iniciar a pandemia, veio o convite para ajudar a constituir a área de agricultura digital na Três Tentos, que estava também recentemente iniciando. Sim. E eu achei muito interessante, porque naquela época eu via como uma boa oportunidade de aprendizado e também pelo fato de ser algo novo. Eu particularmente sempre gostei assim, de um desafio novo. Até porque tu sai daí, na verdade, da questão da consultoria de fato, que é análise de dados de custo, e aí tu sai para uma questão de inovação tecnológica, né? Isso. Trazendo o digital para dentro, não é muita mudança, né? Mas é bom, você aprende muito. Não, digo assim, eu digo, não, claro, não sempre é bom, né? Porque conhecimento é uma coisa que não se tira da gente, né? Mas eu digo assim, tu estava focado em uma coisa e daí tu foi para um lado que, para ocasião, para época, era bem diferente, né? Bem assim, diferente. Bem diferente. Bom é que a gente não pode, assim, que eu levo como regra para mim mesmo. Cara, não posso sair do agro e eu quero desenvolver minha região. Então, eu estando no agro, estando na minha região, às vezes, talvez posso estudar um tempo fora, posso conversar com alguém de outro estado, mas eu quero estar desenvolvendo na região que tu... Mas é que me chamou muito a atenção, assim, e por conhecer o pessoal, por ser também uma empresa que vinha num crescimento acelerado. Logo, continua, né? Continua, logo eu acompanhei toda a jornada de preparação para o ingresso na Bolsa de Valores ali, de perto, acompanhei. Então, eu vi como uma oportunidade, pensando só em mim, é claro, agora, uma oportunidade de crescimento profissional muito grande. E
perto de casa, do ladinho da Peruçara, né? E trabalhando com pessoas que eu já conhecia. Pessoas que já eram, praticamente assim, já eram, como eu falei, os guris ali, tanto o Luiz Pedro quanto o Luiz Augusto eram amigos, né? Continuam sendo amigos, então isso é muito legal. Né? A gente vai fazer um intervalinho agora e na volta que a gente vai continuar com a trajetória do Carlos na 300 e da posição que ele ocupa hoje, que o assunto vai ser carbono. Mas no intervalo a gente volta e conversa um pouquinho mais. Até já. No campo, damos o melhor para abastecer o mundo diariamente. Passando de uma geração para outra, o amor por esse trabalho e o valor da tradição. Trabalho esse que depende cada vez mais de força e tecnologia. E somente quem vai além pode acompanhar você nessa lida. Não importa onde estamos, a S10 é nossa maior companheira. Porque quem é do campo entende, S10 é a picape feita para quem faz. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Em busca de imóveis rurais? Conheça a Egrégio Negócios Rurais, sua parceira confiável no campo. Somos especialistas em compra, venda, arrendamento e avaliação de imóveis rurais. Ligue já e inicie sua jornada no campo com a Egrégio Negócios Rurais. Então, voltando aqui, pessoal, para continuar aqui essa entrevista aqui com o Carlos, a gente tem que falar um pouco antes dos nossos patrocinadores. Chevrolet Nicola, a maior concessionária Chevrolet do Rio Grande do Sul, do interior no caso, né? Maior estoque de peças, de carros. Você vai encontrar esse mês agora, o mês de lançamento da nova Spin, e tá chegando aí a nova S10. Se preparem, visitem uma concessionária Nicola que vocês vão se... olha, tá muito linda a S10, então corra lá e veja. Cressol é a maior cooperativa de crédito do Brasil, então se está precisando de uma solução financeira, se é cooperado, corra lá na Cressol que eles têm as melhores soluções. Converse com o seu gerente, que ele vai entender a sua necessidade e vai trazer o melhor benefício, porque na Cressol é assim, tudo começa por você. Egrégio Negócios Rurais, você está precisando comprar, vender, arrendar ou avaliar o imóvel rural, a Egrégio vai ter as melhores soluções. Então corra lá e aproveite. Voltando aqui com o Carlos, então, Carlos, mantendo aqui a questão do ingresso na 300, então tu começou nessa questão da área digital, mas logo depois tu já assumiu uma outra cadeira lá. Uhum. Como é que foi essa... A gente conseguiu entregar ali a estruturação do setor da agricultura digital com bons projetos. A gente construiu um aplicativo no agro que foi o primeiro aplicativo com emissão de nota fiscal eletrônica do Brasil. E tanto para a venda da soja depositada quanto para a entrega de grão. Então a gente meio que, como é que eu vou dizer assim, o que o produtor hoje faz no bloco, a gente fez no aplicativo, só que de uma forma 5, 6 vezes mais rápida e com a mesma experiência de uso. E bom que se comunica, né? O produtor emitiu a nota fiscal na lavoura, entrou no caminhão, levou o caminhão para a balança e antes do caminhão chegar na balança a nota já chegou, porque é online, né? Que então, loucura, né? Chega rápido. Então, e hoje está só em crescimento isso aí, né? Sendo muito bem coordenado. Sim, hoje tem muitas ferramentas aí, né? Muitas coisas para facilitar, porque essa parte tributária é bem complicada, então complexo. Então tudo que vir para melhorar, isso é fantástico, né? Mas então daí tu assume uma outra pasta lá, que é uma coisa muito importante aqui, que é um tema bem delicado ainda, bem complexo, mas muito importante, que é carbono. Explica um pouco para nós o que é crédito carbono. A gente tem que... teve que aprender muito sobre isso para tá conseguindo conversar sobre isso hoje, né? Sim. E o que é um crédito de carbono? Um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono que tu deixou de emitir ou que tu sequestrou.
isso é um crédito de carbono. Esta 1 tonelada que você deixou de emitir para a atmosfera ou sequestrou, o que é sequestrar? Sequestrar é armazenar, reter, é o mesmo Sim, termo. Não deixar ir para a atmosfera. Você transforma ela num papel, num crédito, e esse crédito vende a mercado. Resumidamente, o crédito de carbono é assim que ele funciona. Mas ele é algo... ele não é algo, como é que você tangível, assim, ele é alguma coisa, assim, ou tu deixa de produzir, ou tu dá uma maneira de armazenar ele, e com isso tu consegue um crédito para que você possa trabalhar no mercado. Então, Roger, tu vê o desafio que eu ia falar disso aí, né? Tinha um negócio que a gente não vê. Não vê, não é tangível, né? Não sente, não tem cheiro, não tem. É um negócio complicado. Mas por que existe esse movimento, essa pauta? Por que a gente, como 300, está estudando sobre isso, está olhando para projetos, está investindo, né, em pesquisa sobre isso aí? Porque existe uma demanda já relacionada a isso de mais de 25 anos. Tu vê só. Né? Começou muito forte com a preocupação mundial, e aí eu agora estou globalizando para o mundo todo, mas eu vou afunilar no agro depois. Sim. Essa é a ideia. Começa com uma demanda global para redução da emissão de poluentes. O carbono é um poluente para a atmosfera, quando é utilizado em excesso. Claro. Porque tem carbono, a gente é constituído, nosso corpo carbono. é feito de carbono, mas o excesso faz com que o pessoal fala de mudança climática. O que é mudança climática? Praticamente ter essas loucuras quando vemos temporal. Esses dias teve aqui em Santa Rosa, teve também, né? Não, desde dezembro para cá a gente tem sofrido bastante com essas Exato. mudanças. Então assim, ó, mas como que, por exemplo, assim, uma empresa como a 300, ela deixa de emitir o carbono? Como é que funciona? Como é que ela produz o carbono e como é que ela deixa de produzir o carbono? A 300 como empresa, né, ela, além de estar na cadeia de insumos, estar na cadeia de assistência técnica, recebendo os grãos do produtor, parte desses grãos são exportados, mas a maior parte ele é transformado aqui em Ijuí. Aqui em Ijuí e aqui em Cruz Alto e também lá no Mato Grosso, recentemente, numa outra indústria. Então, esse grão da soja, ele é transformado em farelo e ele é transformado em óleo de soja. Mais ou menos aí 80% do soja é farelo e 18, 20 vai para óleo. É transformado em óleo. Esses 20% que é o óleo, ele através de N processos industriais, de N insumos também industriais, ele é transformado em biodiesel. Certo. O biodiesel hoje, ele por lei, ele é obrigado a estar misturado no diesel. É o B10, B11, B12, que é aquela mistura que é obrigatória a ter no diesel. Então, hoje, a logística do Brasil é movida a diesel, logo, a mistura do biodiesel no diesel, que é obrigatória, ela tem um sentido quando o assunto é carbono. Ao invés de eu estar usando somente o diesel, que ele é muito mais poluente, que é um combustível fóssil, que vem do petróleo, eu estou aos poucos misturando um biodiesel, que é uma pegada de carbono, que é uma quantidade de carbono 85% menor do que o diesel. Entendi. Então, como que a 300, ela trabalha... E não é só a 300. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que me vem rápido na cabeça aqui de empresas, é uma Oleoplan, tem a Olfar, tem a própria Câmera, que é aqui da região também. Isso é tudo público. E não é só essa, são 60 empresas no Brasil hoje que produzem biodiesel de soja. E fazer isso, aos poucos que se injeta biodiesel no diesel, você está deixando de emitir diesel. E aí tu diminui, na verdade, a exposição dele no ar. Exatamente. Seja, então, assim, hoje, um exemplo, se eu utilizo uma gasolina que é 100% diesel, eu estou poluindo 100%. Isso. À medida que eu começo a utilizar esse biodiesel, eu estou deixando de colocar 80% da poluição. Ou seja, é dessa forma que tu começa a gerar o tal do crédito de carbono. Isso é um dos modelos industriais de deixar de emitir carbono. Claro. E não é só biodiesel, o próprio etanol. O etanol é a mesma história. Né? Pega a cadeia da cana, que está um pouco distante aqui do Rio Grande, bem distante do Rio Grande do Sul, na verdade. Mas é um exemplo. É uma cadeia muito maior que também tu injetar etanol na gasolina, que é o etanol vindo da cana, agora também vindo do milho, né? O milho também está produzindo etanol. Tu faz com que as emissões sejam menores, e sendo menores, você está também podendo ingressar nesse mercado. Só que não é bem assim.
né? Tá. Não é Queria uma que fosse maravilha. fácil assim, não A é. resolvia rápido. Cara, tu tem que ter N certificações, né? N Sim, porque tem uma parâmetros, fiscalização ISO, nisso, né? auditoria, de primeira, segunda, terceira, quarta parte, tem N coisas para ingressar Sim, nesse... não é só tu dizer, tu não tô Não, poluindo. não. Tem que comprovar que não tá tem que ter poluindo. comprovação e muita evidência, muita norma tem que cumprir, então não é da mão para boca um negócio Sim, no mercado sim. de carbono. Né? É muito trabalho e fiscalização. Muito trabalho, muita fiscalização e setores. Mas dessa questão, eu vejo muito assim, essa questão do crédito carbono relacionada à compra de áreas de mato, por exemplo. Também é outra linha de carbono. É uma linha também, né, Eu falei de uma linha aqui agora, Isso. que é a linha do biodiesel, que é exclusiva para a indústria. para a indústria. Tem outras linhas que são olhando para o quê? Para o nosso grande foco da conversa aqui, que é propriedade rural, que também a gente Exatamente. pode vir Porque, na conversar. verdade, eu vejo muito o pessoal correndo atrás, eu preciso de uma área X, porque eu preciso trocar por uma questão de carbono, enfim. E daí, como é que funciona essa questão aí dessa relacionada à compra de área de mato? Como é que funciona? Tá. Quando o assunto ele é crédito de carbono, tu gerar um crédito, como eu falei no início da conversa ali, né? Ter uma tonelada comprovada, fiscalizada e gerar um crédito. Claro. Esse mercado no Brasil já existe há muito tempo, que é o mercado do crédito de carbono vinculado a mato, a reserva legal, a APP, e nos seus diferentes biomas. Hoje, no Brasil, o lugar que mais isso está gerando receita, está realmente, digamos assim, contribuindo para a geração de caixa das propriedades rurais, é no bioma amazônico. Então, ele está um pouco distante aqui do Rio Grande do Sul. Lá na Amazônia, a partir do momento que tu tem uma área de 5.000, 6.000 e daí para frente hectares de mata preservada e de pé, tu pode criar um grande projeto de carbono onde tu vai estar acompanhando a retenção do carbono por esse mato, por esse solo desse mato e vai estar vendendo a mercado internacional. E daí vai ter um produtor grande lá que precisa ter a reserva, mas a propriedade dele já não tem como mais recuperar. Aí o que ele faz? Ele vai adquirir um pedaço de mata, nesse caso, e aí troca pelo crédito de carbono. Exatamente. Só que, mais uma vez, tem que ter auditoria junto, tem que escrever esse projeto tem que ser aprovado. E eu sei que tem a questão também do bioma também. Tem. Então, se tu tem uma propriedade que o bioma é amazônico, tu tem que trocar pelo bioma amazônico. Não pode vir aqui no Rio Grande do Sul e comprar um bioma pampa, por exemplo. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque, assim, lá na Amazônia, o risco a lei é muito mais severa do que aqui no Pampa e na Mata Atlântica. Sim. Então, por isso que eles só tem projetos, às vezes, olhando para lá, porque é lá que o pessoal quer investir. Concordo particularmente com isso? Não, mas concordar é uma coisa, o que acontece na prática Sim, em a lei é outra, então claro. A gente tem que estar olhando porque para o isso que aí, né? acontece tu vê bastante, né? Porque até inclusive a questão da reserva legal. Cada estado tem a sua porcentagem. Lá já é muito maior o tamanho da reserva, né? Que tu tem que deixar. E até essa legislação é exclusiva do Brasil. Então, se nós fôssemos, e aos poucos está acontecendo isso aí, comunicar ao mundo quão eficiente é o produtor rural na preservação do meio ambiente, é só dizer, nós somos os únicos que temos uma legislação ambiental que nos obriga a manter X% da nossa área com proteção vegetal. Porque né? Então, assim, tu veja bem, né? É outra coisa que o pessoal tem que entender do pessoal da cidade grande. Né? Porque quando tu fala do produtor rural lá do interior, os caras só querem derrubar árvores, os caras só isso, só se derruba o que se pode derrubar. Ninguém fica derrubando além, até porque se o produtor ele derruba algo que não é liberado, ele vai pagar multa, ele vai responder processo criminal, civil, ou seja, essa ideia de que o produtor ele é o maior desmatador, que não é verdade, né? O que o pessoal confunde, né? Fala de comunicação. Tem muita gente que derruba mato. Isso é fato, mas isso não é agricultor que faz. Exatamente. Isso é pessoal assim que não podemos chamar de agricultor quem faz isso. Exatamente. Né? Dentro da lei, quem tem licença deve usufruir da sua licença. Até porque tem um todo, processo todo, né? Assim, para que o pessoal em casa entenda como é que funciona. O cara tem a propriedade dele lá. Aí ele vai, digamos que é campo.
O cara tem uma área que é campo. Aí o cara diz, eu quero abrir, aqui no Rio Grande do Sul é 20% a reserva, que a gente é obrigado a deixar reserva de 20% de cada, certo? Isso. Então o cara vai pedir uma autorização lá de 80%. E ele vai passar por um processo, vai ser avaliado, porque tem a questão da APP, tem a questão de vegetação nativa. Nascente de água. Então assim, toda uma situação. Então, na verdade, né, um dos objetivos do programa aqui é justamente tirar esses dogmas que as pessoas têm do produtor. O produtor não é bandido, tia. O produtor é o cara que mais trabalha, é o cara que mais alimenta esse povo. Então, assim, tem algumas coisas que é bom que a gente fale para que vocês entendam que, o produtor é a pessoa mais injustiçada que tem nesse país, né? Tinha um negócio impressionante. Vai na cidade, eu escuto muito quando vou a Porto Alegre, outras cidades metrópoles, o produtor só quer derrubar mato, não quer deixar, só se derruba o que se pode derrubar, né? Exatamente, e como forma da gente reconhecer isso que tu tá falando aqui, né, Roger? A gente começou um trabalho também na 300 de valorização do produtor e demonstrar a eficiência ambiental das propriedades. Claro. A gente estudou o que é uma eficiência ambiental quando o assunto é carbono, o que é uma eficiência ambiental quando o assunto é preservação ambiental. A gente começou a fazer um trabalho, aos pouquinhos, com esse objetivo, de demonstrar primeiramente para o próprio agricultor o quão eficiente ele é e depois mostrar para a sociedade também como essas boas práticas agrícolas e ambientais que são feitas na propriedade rural podem ser demonstradas. Tanto o produtor que preserva a sua reserva legal, o quanto de carbono tem nessa reserva legal preservada, o produtor que faz um manejo bom de solo, quanto esse solo tem armazenado e sequestrado de carbono. Né? Até solo é uma questão legal da gente falar relacionada à crédito de carbono também. Sim. O pessoal também Tem pergunta. uma outra linha. É uma outra, tem uma propriedade rural, se nós fôssemos dividir as linhas que existem de potenciais geradores de crédito de carbono, dividiria em três grandes partes: solo, proteína e floresta. E quando eu falo proteína, é tanto proteína vegetal quanto proteína animal. Então, a proteína vegetal é aquela que tu vira lá no biodiesel. Isso. Tá, e daí a animal? A animal é no caso assim, o que o pessoal fala muito do pum da vaca, né? Do pum dos bois. Forte. Rapaz, isso aí é um conhecimento técnico baixíssimo que o pessoal não tem ideia. Dá de pau, digamos assim, não tem ideia, né? Tanto é que tem um estudo feito pela URGS que comprovou que um manejo no Pampa bem eficiente, tendo um terneiro a cada 0,9 hectares, a cada 0,8 hectares e um manejo de cultivo, de pastagem bem feito, as emissões de carbono desse cultivo são zeradas. Então é estudo científico, né? Tanto é que daí bota-se num balanço... Não é da cabeça de ninguém. Não, é uma instituição renomada, né? Claro, a URGS que tem isso aí. Mas o que acontece? Como eu falei antes, para gerar um crédito de carbono, ou tu deixa de emitir ou tu armazena. Se você comprovar que na sua dieta alimentar de um bovino, por exemplo, tu está alimentando ele com uma ração que tem algum componente que diminua a emissão de metano, tu pode inscrever num projeto. Agora tem que ter um grande volume, tem que receber auditoria, tem que o projeto ser aprovado, então é burocrático. Porque na verdade passa muito, então também começa primeiro pela alimentação do bicho lá. Sim, então, ou seja, tu reduzindo possíveis formações de carbono, tu vai... Tanto é que hoje tem um certificado da Embrapa chamado carne baixo carbono. Ou carne carbono neutro. É carne carbono neutro o nome. Que é uma carne que vai para a prateleira em São Paulo ser vendida com valor maior. Porque assim, é uma questão até para quem é leigo entender. Tá, mas os caras falam relacionado ao pum do bicho, né? E, enfim, a questão das fezes ali também. Então, assim, tá relacionado, então, na verdade, assim, ele fica na própria carne. Então, ele não é expelido esse carbono, muitas vezes. Não, porque assim, quando a gente fala em carbono, a gente tem que analisar o sistema. Entendi. O quanto de carbono eu utilizei para produzir 1 quilo de carne. Então, não é a carne física que a gente come com muito gosto, claro, que é a questão do carbono, é o quanto antes de produzir esta carne e durante o processo de produção dessa carne foi emitido de carbono. Esse é o cálculo que na ponta o pessoal faz. Sim. E essa carne da Embrapa, sugiro quem está escutando aí, e mais a fundo pesquisar, tem bastante material na internet sobre isso aí. Quem não tiver também pode me procurar, que eu ajudo vocês a achar e ver como funciona um pouco mais a fundo, até botar em contato às vezes com as pessoas que conseguem explicar bem.
é feito um balanço de carbono da propriedade. A gente vai deixar aqui o arroba do Carlos aqui na descrição, então quem quiser entender de carbono pode chamar o Carlos no direct lá que a gente vai colocar a comunicação. E é feito um balanço de carbono da propriedade. Tu vê só. Então, quanto de mata tem a propriedade, como que é feito o manejo a campo, como que é feito o manejo no confinamento. E quando eu falo manejo, é todo o manejo. Sim. É alimentar, é questão de ração, é questão de pastagem, é questão se tu tem algum equipamento que está consumindo diesel ali, também nesse trabalho. Porque tu tem que somar tudo, né? Porque tu começa, na verdade, antes de tu colocar o gado lá no pasto, tu faz a pastagem, tu usa o trator, ou seja, tem muita coisa antes do gado entrar no pasto, né? Então, ou seja, então realmente é muita coisa, né, Carlos, que a gente tem que entender e trazer essas informações aqui. Carlos, assim, ó, pra gente já ir mais ou menos aqui, tu tem também um projeto de liderança e desenvolvimento aqui, tu controla uma equipe aqui de carbono. Sim. Como é que funciona esse projeto aí? Esse projeto hoje são 5 pessoas na equipe, né? Dessas 5 pessoas a gente tem 3 doutores e um mestre, né, trabalhando na equipe. E o foco dessa equipe aí é tocar o projeto Selo Carbono hoje da 300. Tá. Hoje já tem 400 produtores inscritos no projeto, nós já temos os dados desses 400 produtores, e agora, terminando essa correria da colheita, que nesse momento Sim, tá um monte de gente aí e que bom que está sendo uma baita colheita, né? A gente vai visitar esses agricultores, esses 400, e entregar para esses agricultores um relatório de carbono da propriedade. Da sua própria propriedade. Esse relatório de carbono, a gente focou em produtores de soja, né? Então tem alguns produtores que tem pecuária também, mas a gente optou por deixar a pecuária de lado, porque se tu não foca... Não de lado, mas para um segundo momento, né? Segundo momento, exatamente. Isso. Então nós focamos no que tange a carbono, na questão proteica vegetal, que é a proteína da soja, que é a soja como um todo, solo e floresta. Mostrando para esses agricultores, na sua propriedade rural, nas suas matrículas, nas suas áreas... Dependendo do tamanho. Dependendo do tamanho, tem produtores de 3 hectares, tem produtores de 3 mil hectares. Isso certo. A gente não faz escolha por tamanho, porque é direito de todos ter conhecimento sobre a sua propriedade quando o assunto é carbono. E eles fazem isso acontecer. Né? Então tem muito, não é só ir lá perguntar para o produtor o que ele tem. É cruzar esses dados, consultar informações públicas, consultar informações aí de pesquisa e trazer. E junto a isso, né, a gente entrega um certificado de eficiência para o agricultor, que é um certificado 300 de eficiência, e com esse certificado, conforme o projeto vai avançando, como eu falei, falar de crédito de carbono não é fácil. Imagina. Mais difícil ainda é aplicar um projeto que remunere, então a gente vem construindo isso. Então esses produtores já estão no passo à frente, digamos assim. É que hoje, assim, tudo tem a questão da paciência no processo. Exato. Que, na verdade, a gente, quando falar para mim de uma solução aqui que eu vou entender, cara, ontem, me resolve isso aí ontem. Só que tem todo um processo, como disse, tu imagina, tu tem que começar a analisar o solo, o animal, a floresta, ou seja, aí tu pega, claro, uma área de 10 hectares, não é o mesmo trabalho que uma área de 3 mil hectares, né? Lógico. Então, assim, a questão da paciência, da tolerância que as pessoas têm em esperar um resultado. Exato. Sendo que quando tu tem um certificado 300, por exemplo, de eficiência, cara, isso te traz um benefício que é incalculável, né? Para aquela situação. E também a gente está avançando sempre no carbono aqui, tu inclusive fez algumas palestras já aí, né? Em quase 5, 6 faculdades aí, né? Como é que foi isso? Como é que é levar... Porque, na verdade, é como tu disse, né? O maior sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que transmite o saber, né? Então, tu vai palestrando e demonstrando como é que funciona. Esclarecendo para o pessoal o que é o mercado de carbono, como funciona esse mercado, né? E afunilando para como funciona a nível da propriedade rural, né? Entendi. Só que o que esse aqui, Roger, tem que deixar bem claro pro pessoal... Não é essa pauta de carbono que vai fazer a diferença na propriedade rural. É um agregante. É uma soma, né? É uma soma. É algo assim mais de comunicação, no meu ponto de vista, do que remuneração no final das contas. Claro, existem possibilidades de remuneração, possibilidades de, se você tem um certificado, conseguir acessar uma linha de crédito melhor. Porque quando tu fala em crédito, o cara já fica imaginando, vou ficar rico com esse negócio. Não adianta você querer... Não funciona. Porque, na verdade, assim, hoje, levando nessa toada que tu tá falando aí, a questão tu não vai gerar crédito amanhã, nem depois da manhã,
e nem depois de amanhã. Na verdade, tu vai gerar, na verdade, é uma eficiência para a tua propriedade que ao longo do tempo vai te dar alguns benefícios que às vezes são invisíveis. Exatamente. Mas que no futuro da situação, porque na verdade se todo mundo entendesse e fizesse, cara, a gente teria, claro, não vai ser daqui 10 anos, a gente vai ser daqui 50, 60, 80, 100 anos, mas se todo mundo pensar no futuro, vai chegar um tempo que a gente vai conseguir não restabelecer, mas quem sabe equalizar as coisas, né, no sentido do clima, porque hoje está tudo muito... É muito novo essa pauta, né, isso tem que deixar claro. Mas o que existe hoje já no mercado que tem sinergia com essa pauta de carbono? São certificações de propriedades rurais. Para tu ter uma certificação da propriedade rural, tu tem que ter uma gestão muito boa. A gente volta ao primeiro assunto, que é um dos primeiros tudo é assuntos, gestão, né? Tudo é gestão. Tudo é gestão. E quais os benefícios dessas certificações? Tu acessa linhas de crédito mais baratas, tu acessa desconto em maquinários, tu acessa desconto em seguros e assim por diante. E vai indo. Porque quem vai estar oferecendo esses produtos, esses serviços, também quer estar nesse bolo, que é o bolo da eficiência socioambiental das propriedades rurais. Claro. Então, para grandes empresas, para 300 é muito bom para nós, e por isso que a gente está investindo em conhecimento nisso, porque nós conseguirmos provar a eficiência de quem a gente atende, para nós é muito bom. Até porque, mas assim, no caso da 300, independente dessa ideia, é o seguinte, tu saber que o teu negócio, ele pensa no futuro. Pensa no futuro. Porque uma coisa é assim, eu fazer porque eu vou ter um benefício financeiro. Tudo bem, mas assim, o benefício de saber que tu tá ajudando ali para um futuro, isso aí é incalculável, né? Então, assim, a 300 acredito que não faça pelo benefício financeiro, mas sim pelo benefício social, né? Exato. Na verdade, a gente está cuidando quando a 300 resolve empregar profissionais para trabalhar um determinado assunto, ela está pensando no próximo, né? E não, enfim, na questão financeira. Mas, meu amigo, assim, se encaminhando assim pro finaleiro aqui, pessoal que vai começar agora lá, começando com os 16 na Cotripal lá, o que tu diz, assim, o que tu deixa de aspiração, de conselho, o que tu deixa para esse pessoal que vai começar a lida agora? Olha, eu acho que quem vai estar começando a lida agora, tem uma coisa que eu me sabotei muito nessa jornada, que é querer, muitas vezes, saber de tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente... Achar que sabe. Achar que sabe, né? E querer saber... Foca numa coisa cada vez. Se tu vai focar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, pode até avançar essas coisas, seja na vida pessoal, sim. Tudo, mas foque em uma coisa cada vez, porque senão o negócio... Porque hoje a gente tem muita vergonha de dizer que não sabe, né? Porque hoje tu tem o celular, tu tem a internet ali, tu diz que sabe porque tu tem certeza que tu vai pesquisar. Mas a maneira de tu pesquisar não quer dizer que seja aplicado, né? Exato. Então, você adquirir conhecimento, eu acho que não quer demais. Então, na verdade, isso que tu fala é que o pessoal não deve achar que sabe. Tem que procurar informação e saber, né? E não é procurar título, né? Porque de título, de coisa tem de monte, é se aprofundar também. Exatamente. Né? Porque tem muito, assim, mas isso é uma questão da sociedade, enfim, tipo, eu sou formado, eu tenho isso. Se tu não aplicar na prática, não... Né? Ou seja, hoje em dia se tu tiveres uma profissão só e tu transformar isso em benefício para ti e para outro, enfim, isso é muito mais vantajoso do que tu colecionar um monte de papel, né? Enfim, então isso é interessante da gente entender que a gente deve se aprimorar sempre, né? Dominar o que a gente faz hoje, tu domina o carbono. Mas não é tudo. Tem muito mais coisa na frente, né? Então, assim, tu entender que tu nunca sabe o suficiente, né? Acho que esse é o... E visão de legado, assim, que tu tem adquirido com o pai, com a mãe, que te fez com que tu se tornasse essa pessoa, e o que ficou de legado dessas ensinamentos, assim. Olha, uma coisa que eu sempre falo é a questão, assim, de fio do bigode. Isso é negócio, eu acho que não pode sair sair de moda, né? Não pode sair de moda. O que é o fio do bigode? Cara, tu deu tua palavra, tu manteve um compromisso, vai lá e assume. Você, se vai estar fazendo alguma coisa que pode impactar outra pessoa, tenta falar com antecedência para ela, tenta conversar. Eu acho que isso é ensinamento de casa muito, muito bom.
né, que principalmente do pai, né, que a gente teve, e também eu me inspiro muito no meu avô, cara. Meu avô é um cara de... Como é que é o nome do avô? Ivo. 82 anos, se eu não me engano, e é o cara que mais anda de bicicleta em Berçário. É mesmo, cara? Que barbaridade. E também, muito do legado dele, que a gente crescia junto nesse legado, e esse mesmo legado que eu falo do fio do bigode, que eu vejo que eu tenho, por parte de família de pai, eu também tenho como essa herança de parte de família de mãe também. Porque hoje, isso que tu fala é muito pertinente, porque hoje tinha o fio do bigode, né? Porque isso a gente, na cidade, se perdeu muito cedo, no interior se tinha e tá se perdendo, né? Porque hoje mesmo com o papel assinado não se cumpre aquilo que se estabelece. Então, mas tu vem daquela era, e eu também sou assim, de que, pô, não precisa escrever, né? Se tu te comprometeu, cumpra aquilo para que tu possa passar adiante essa questão, né? Porque a pior coisa do mundo é tu... Vou vir aqui no teu programa, ô Jorge, chega 2 minutos depois, não vou poder ir, né? Então não marca, né? Enfim... Então isso é um baita ensinamento, o fio do bigode. Tchê, muito obrigado, cara. Assim, ó, nós conversamos aqui, o Carlos vai ser uma figura bem presente aqui conosco, vamos trazer outros assuntos, debater outras coisas em outros momentos aí, para que você, produtor, fique por dentro, e seja da questão de carbono, seja de gestão, enfim, tem muita coisa que o Carlos ainda tem, apesar de ser um jovem, né? Tem muito ensinamento para nos passar. E vai ficar aqui com a gente aqui por algum tempo aí em outros episódios, para que a gente possa terminar essa conversa, né? Porque ele ainda tem muitas coisas a falar, ele é um cara que gosta de trilha, ele faz muitas coisas, né, cara? Então tem muita coisa a gente conversar aqui ainda, tá, Carlos? Muito obrigado. Gente, foi isso. Próximo episódio vai estar bem legal também, você não perca os episódios que vão vir aí. Semana que vem a gente vai estar cobrindo aí a primeira amostra de azeites e vinhos da Serra Sudeste do Rio Grande do Sul, então vai ser um baita evento. A gente está se aproximando aí também da Fena Soja, dia 17 de maio a dia 26, a gente vai estar com estrutura lá no parque, direto do estúdio da Portal Plural, para fazer a maior cobertura desse evento, a maior cobertura online. Quem vai fazer vai ser a Portal, com certeza. Então não perca, nos acompanhe e até o próximo episódio.